Meus amigos, gente boa, Samu Camargo mais uma vez, do canal do Poderoso Rosão. Quero pedir para deixar o like, para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo. É muito importante para os resultados que a gente possa ter lá na frente, de expandir cada vez mais o canal e mostrar o trabalho que a gente faz aqui no YouTube, falando do Ceará Esporte Clube, falando do futebol nordestino de uma maneira em geral. Esses últimos dias, o que a gente tem mais visto falar do Ceará é de todo esse imbróglio administrativo, jurídico, financeiro que o Ceará se meteu. É complicado porque a gente tem visto muitas conversas, muitas ideias, né? E a gente não sabe, na verdade, qual é a real situação do Ceará. Hoje o Kempis fez um levantamento do blog do Kempis, aliás, por sinal, um bom trabalho que ele faz. A gente começou a observar as contradições. O Robson deixou o Ceará no início do ano passado, dizendo que o Ceará não devia nada a ninguém. Dizendo, inclusive, que o tempo que ele passou afastado sem aparecer foi exatamente fazendo isso. Fazendo a reequalização da dívida. Ajustando as coisas para sair e, segundo ele, não deixar nenhuma pendência para a próxima administração, que é o João Paulo, ex-diretor financeiro do próprio Robson de Castro. Ontem o Robson me aparece com uma dívida de 36 milhões, dizendo que deixou uma dívida de 36 milhões. Qual era o Robson que a gente pode acreditar? Qual é o Robson que a gente pode acreditar? O que disse ontem que tinha 36 milhões ou que saiu jogando pedra em todo mundo, dizendo que o Ceará não devia nada a ninguém, que estava tudo direitinho, equalizado, tudo bonitinho para o João Paulo assumir. Aí você vê os mesmos modus operandi do ex-presidente passar para o novo presidente. Em quem a gente pode acreditar? No presidente do Ceará em novembro ou no presidente do Ceará agora em janeiro? O que foi que mudou nesse intervalo de menos de 2 meses? Foi só o janeiro no meio ou teve mais coisas por aí? Dá uma olhada aí para vocês verem. Vamos lá. Vamos lá. No final do ano passado, né, de 22... foi um momento muito difícil, né? Você ter que reestruturar. O time tinha uma folha de 5,5 milhões só de atletas para você ir para uma realidade de Série B, né? A diferença de receita que eu tive só com televisão, com os direitos de transmissão de 2022 para 23, a gente está falando aí na ordem de quase 50 milhões. Estou falando de diferença só de direitos de transmissão. Fora outras coisas, bilheteria, sócio, patrocínio, enfim. Então, você tem que desmontar uma estrutura que o clube vinha de 5 anos de Série A, que você ia crescendo patamar ano a ano. Para você desfazer isso é muito difícil, não é uma coisa muito fácil, tá? Então, no primeiro momento ali, o que nos ajudou muito realmente foram as vendas de atletas. Nós chegamos a um montante de quase 25 milhões, que aí deu para conseguir regularizar algumas coisas. Eu tive que fazer um parcelamento de alguma parte do elenco que estava no clube em 22 e vim com muita dificuldade até aqui, mas sempre em dia, sempre cumprindo com todas as nossas obrigações salariais, né, de funcionários, de atletas e com outras obrigações, né? Pronto. Aqui nós temos algumas observações. Primeiro, ele fala da dívida com os jogadores de 2022. E ele fala também já de dificuldades. Então, em relação a isso aí, ele não mentiu. Ele mente quando ele diz que até ali ele conseguiu manter todo mundo em dia, né? Tudo direitinho, tudo pago, tudo equilibrado. Os salários, ele fala, os salários e outras obrigações. Ou seja, mentira, né? Aliás, quem quiser fazer um curso de mentira é com esses caras aí, é escutar esses sujeitos aí. Todos dois mentirosos. Robson de Castro e o Zé Galinha do atual presidente, o João Paulo. Aliás, cara, sinceramente, pensa em 2 sujeitos que eu tenho nojo até de ver a cara. É impressionante. Até ouvir esses 2 caras dá asno
no ouvido da gente. Agora, vamos lá. Isso aí foi ele falando em novembro. Agora, veja bem. Se o Ceará perdeu tanta receita como ele fala, por que é que ele continuou com basquete? Por que é que ele continuou com natação, com jogos digitais, com time feminino, com uma série de outros esportes, né? Que, inclusive, o Eduardo Arruda era o diretor de esportes, o mesmo da história do mascote, que até hoje não foi explicada. Até hoje não foi explicada, e nem será. Legal é que alguns conselheiros dizem assim, não, mas Eduardo prestou conta, o presidente que não disse. E por que que ele não veio dizer? Porque manchou a honra dele. Manchou a honra dele. Ele necessitava dizer isso. Mas a torcida sabe muito bem quem é quem dentro do Ceará. Agora vamos lá, isso foi em novembro. Olha o presidente atual do Ceará, olha aqui, olha o que ele está dizendo hoje. Aliás, o que ele disse ontem. Olha o parâmetro. Como mentira tem perna curta. Em novembro, o Ceará era saneado, estava com os salários tudo em dia, as contas todas pagas. Agora, em janeiro, o Ceará está devendo até o fundo das calças. Calote no Floresta, calote no INSS, calote no imposto de renda, calote nos jogadores, nos funcionários. É brincadeira um negócio desse? Tá de brincadeira, vamos ouvir aí. Tá, o clube realmente foi surpreendido. Eu sei do débito que existe com o atleta. Surpresa o clube teria se tivesse em dia, não tivesse nenhum tipo de atraso e de repente aparecesse uma questão judicial dessa. Não foi surpresa, é mais uma mentira dele aqui pra gente. Infelizmente, fomos surpreendidos com essa ação, né? Mas o clube está se defendendo, está em segredo de justiça. O que eu posso falar do valor da compra, nós chegamos a pagar 2 milhões e 200 ao clube, né? E o Ceará detém 50% do atleta. E o departamento jurídico está responsável por toda essa defesa. Tá? Com relação aos outros atletas, só para deixar também claro, no ano de 2022, como todos sabem, o Ceará foi rebaixado para a segunda divisão e aí as receitas são totalmente diferentes, principalmente no contrato de direito de transmissão, né? Isso impactou, certo? Um certo déficit nas nossas contas, tá? Então hoje nós temos alguns compromissos ainda a pagar em atletas da temporada de 22 e alguns atletas da temporada de 23, tá? Mas todos nós já conversamos, todos foram explicados. Mas estava em dia, tá? em novembro, E a gente vai né? estar fazendo a solução, a resolução em breve. Bem, sobre esse assunto, tá? O que eu quero dizer para o torcedor é que o Ceará não foi excluído do Profut, tá? Bom, daqui para frente eu não vou levar mais à frente, porque eu queria exatamente falar sobre isso. Em novembro, o time não devia ninguém, estava equilibrado mesmo, com dificuldade, e ele já reconhecendo que tinha dívida de 2022 com os jogadores, mas tinha até ali, como ele fala, com dificuldade, conseguindo pagar salários e outras despesas mais. Entra janeiro, o Ceará contrata 12 jogadores, manda 22 embora, e aí o presidente diz que o Ceará está quebrado do ponto de vista de deve à Receita, deve ao Floresta, deve à Receita Federal, deve ao São Bernardo, deve ao time do Saulo, deve salários aos jogadores, deve... Porra, o que é que o Ceará está fazendo com o dinheiro? E aí sim, cabe sim um pedido de prestação de contas, sem mentira, sem esconder papel, abrir a caixa preta, cara. O que é que está faltando para fazer isso? Ele diz assim, então vamos lá, até pela transparência. Que transparência? Qual é a transparência? Até hoje ele não disse se recebeu dinheiro do Palmeiras referente ao Arthur Cabral, não disse se recebeu dinheiro referente ao Arthur Vitor, ao Caio Paulista e a tantos jogadores. Nunca explicou a ida desses jogadores do Ceará para o Internacional, para o Grêmio, saídos da base. Cara, tem muita coisa a se falar. E qual presidente eu acredito? No presidente de janeiro, que reconhece as dívidas, ou no de novembro, que dizia que não devia nada? Enganou todo mundo. O mentiroso é assim. E não dá para não chamar de outra coisa.
Porque se ele dizia em novembro que estava tudo kit, não devia ninguém, como é que aparecem essas várias dívidas do Ceará? Lembrando que já deve o INSS, a Receita Federal, desde 2021. Ou seja, 21, 22, 23 e está entrando 24. Outra coisa que a gente não pode esquecer, de forma nenhuma. O Ceará tem dinheiro da CBF, o Ceará tem dinheiro de patrocinadores, o Ceará tem dinheiro das lojas, que até hoje são mal explicados, esses negócios das lojas do Ceará. Quanto o Ceará tem de percentual dessas lojas? O que o Ceará ganha com a venda de produtos dessas lojas? E aí, outra coisa, o Ceará tem dinheiro da Liga, o Ceará tem dinheiro de renda. Cara, pelo amor de Deus, é muita fonte de dinheiro. É muita fonte de dinheiro. E aí, em quem eu posso acreditar? No presidente de novembro ou no presidente de janeiro? Você, torcedor do Ceará, acredita em qual deles? Você acha que tem oportunidade desse camarada continuar no Ceará? Ou encerrou o ciclo dele no Ceará? Na minha visão, encerrou faz tempo. Eu quero ouvir vocês. Lembrando que vocês curtam o vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal. A gente se vê em mais vídeos, a gente se vê por aí.